Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Na mensagem de hoje, eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente. Quem já acompanha os podcasts Estrangeiros e Peregrinos sabe que todo domingo nós temos feito um estudo de algum texto do livro de Hebreus. Estamos quase ao fim do livro já. E daqui a 3 ou 4 semanas nós vamos chegar ao último episódio desse estudo, no qual eu pretendo tratar dos últimos versículos do capítulo 13. Mas antes de fazer podcast sobre esses estudos de Hebreus, eu tenho costume de todo fim de semana sentar com alguns amigos cristãos e estudar o mesmo texto. E este fim de semana já estudamos os últimos versículos, que eu vou colocar no podcast daqui a algumas semanas. Eu não vou falar tudo que vem naquele podcast, naquele episódio, mas eu quero frisar duas palavras que chamaram bastante minha atenção nesse fim de semana. Se você tiver a sua Bíblia, pode abrir em Hebreus capítulo 13 e observar, uma das palavras está no versículo 21 e a outra no versículo 25. E as duas palavras começam com a mesma letra, G. A palavra glória e graça. E essas duas palavras chamaram minha atenção porque é uma maneira muito perfeita de encerrar o livro aqui, que o autor fala sobre a glória que pertence a Deus e a graça que Deus estende a nós. Quando chegamos a olhar melhor para isso, eu vou mostrar até como essa ideia de palavra de glória ou doxologia aparece com frequência nas Escrituras, especialmente no livro de Salmos, e também vamos observar como essa bênção de desejar a graça é muito comum, especialmente nas epístolas ou cartas do Novo Testamento. Mas isso eu vou deixar para outro momento. O que eu quero frisar agora é uma coisa super simples, mas muito importante. A glória pertence a Deus. E Deus estende a graça para nós. Olha o que ele diz, versículos 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. A obra redentora de Deus, a obra de Deus de nos aperfeiçoar para fazer a vontade dele, e a glória que pertence a Deus, inclusive a Jesus Cristo. Do começo ao fim do livro de Hebreus, Jesus merece adoração. Nós devemos dar glória a ele. E no versículo 25, super simples, a graça esteja com todos vocês. Nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, mas ele termina esse livro desejando a graça para seus leitores, os destinatários do livro. Nós hoje devemos dar glória a Deus e demonstrar gratidão pela graça que ele oferece a cada um de nós, por meio de Jesus Cristo, quem ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos agora às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 987. Qual era a mensagem central da pregação de João Batista? Alternativas. A. A necessidade de cumprir os rituais de sacrifício. B. O batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Ou C. A restauração política do reino de Israel. A resposta certa, alternativa B. João pregava o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Diz Marcos capítulo 1, versículo 4. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E pergunta 988. Organize cronologicamente as seguintes mulheres. A. Batseba, B. Joquebede, C. Maria Madalena e D. Sara. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Deus merece toda a glória e honra. E graças a Deus, ele oferece para nós a sua compaixão, misericórdia, a graça que permite a nossa
redenção, a nossa salvação em Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.